Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia, entregamos-nos em rogativas, ajoelhando espiritualmente a teus pés, clamando-te, Senhor, o auxílio e o socorro, o equilíbrio para nossas emoções, o discernimento, Senhor, e a luz para nortear nossas decisões. Aportamos-nos nesta casa de amor, Senhor, em busca dos teus ensinamentos. O fortalecimento, Senhor, para a nossa caminhada. E, acima de tudo, Senhor, a luz da verdade. Rogamos, Jesus Cristo, que possa dar-nos este auxílio, este socorro, Senhor. Não permita que as perversas forças que habitam dentro de nós, na manifestação do ego, do orgulho, da vaidade, possam ofuscar as tuas verdades, Senhor, e assim fazer-nos desprezar os teus ensinamentos. Ó Cristo Jesus, por misericórdia, que a tua luz ultrapasse os limites das nossas fraquezas íntimas. E lá, na individualidade do nosso eu espiritual, fazei brotar, Senhor, a fé verdadeira, as tuas verdades, Senhor, e que possamos vivenciá-las em nossas atividades diárias. Clamamos que tuas bênçãos recaiam sobre esta casa que nos acolhe, que teus benfeitores amigos aqui sempre possam manifestar-se através de cada trabalhador de boa vontade, e que sejam um reflexo vivo da tua vontade. Abençoai, Senhor, nossos lares, nossas famílias, familiares e de todos aqueles que de alguma forma ligados e vinculados a nós estejam, Jesus. Que em nosso lar possa reinar a paz, o amor, o respeito, a concórdia. O lar, a escola bendita da alma, Senhor. Que possamos aprender a conviver em família, amando e respeitando, Senhor, e sendo respeitado. Amado Jesus, rogamos, Senhor, que possa abençoar o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento transforme também em medicamento. Rogamos as bênçãos por todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até as nossas mãos. Rogamos, amado Jesus, que tu possas estender tuas sagradas mãos neste caderno de prece. E assim, sobre a luz do amor e do teu evangelho, tocar, Senhor, em cada coração que aqui encontram-se com os nomes. E vivenciando a luz da tua verdade, do teu evangelho, possam buscar na religião que acreditarem os teus caminhos, Senhor, a tua verdade. Mas a religião que professar a imortalidade da alma, Senhor, e a verdade eterna do ser. Rogamos, Cristo Jesus, por estas águas, e em cada recipiente, de acordo com a necessidade, na individualidade de cada irmão, seja colocado, amado Jesus, o medicamento necessário, e transforme estas simples águas em águas fluídicas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ingerindo ou passando em suas dores ou feridas, possam assim encontrar tanto a cura do corpo físico, das moléstias físicas, como também as enfermidades e doenças espirituais, pois elas se transformam em águas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos-te também, Senhor, que tuas bênçãos sagradas sejam sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, e aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja a tua presença de luz. Rogamos, Senhor, tuas bênçãos para nossos irmãos
católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professarem cultos, credos, diferentes e diversos do nosso. Que a luz do teu amor, Senhor, esteja em cada irmão que professa diferentes formas de expressões religiosas e que possamos compreender que somos todos irmãos. E possamos compreender que somos filhos do mesmo Pai. E que assim, Senhor, sobre a prática da caridade, possamos unir-nos, ajudando uns aos outros, na vivência da fraternidade mútua de uma família universal. Rogamos as bênçãos sagradas para nosso país querido, para nossos governantes sérios, que as asas do anjo Ismael abra sobre essa nação abençoada por Deus, e que possa protegê-la, Senhor, diante de todas as maldades. E rogamos por toda a humanidade, ó Jesus. Ilumine, Senhor, abençoe toda a humanidade, que a paz há de reinar, e as tuas verdades há, Senhor, de brotar no coração de cada criatura. Cubra-nos com teu manto e fique em nós, amado Jesus, hoje e por toda a eternidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, meus irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de prece, nosso templo de amor, de fraternidade cristã. Estamos aqui em nome de Cristo e por Cristo. Não há outro motivo. Apenas Cristo. Compreender seus ensinamentos e buscar sobre a luz do entendimento para vivenciá-los. Muitas vezes, confronta-se opiniões, crenças, religiões. Mas essas são dos homens. Essas são os aprendizados da individualidade de cada ser. Não estamos falando de religião, não estamos falando de crenças nem de opiniões. Falamos de Jesus Cristo. Falamos de teus ensinamentos. Buscamos praticar e vivenciar nesta casa aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou e que verteu e derramou seu próprio sangue para provar a sua verdade. Não existe duas verdades. Quando se confronta duas verdades, uma inevitavelmente é mentira ou as duas são mentiras. Não existe duas verdades. Só existe uma verdade. Muitas vezes eu vejo companheiros, irmãos procurar-nos em busca de auxílio e socorro, dizendo: olha, se eu seguir tal religião, eu melhoro. Se eu frequentar tal, eu melhoro. Se eu buscar tal pai de santo, se eu buscar tal médium, se eu buscar tal líder religioso, eu melhoro. Não, não melhora. Porque você tem que buscar quem? Deus. Jesus Cristo. Cristo Jesus. Só Ele. Aonde estiver Ele, lá está a verdade. A verdade só está em Cristo e Cristo só está onde há a verdade. Não existe nenhum médium mais forte do que o outro. Existe onde está a verdade, em Cristo Jesus. Aonde está a sinceridade de quem busca e de quem é buscado. Está compreendendo isso? Agora, quando envolve opinião, envolve ritual, religião, ali Cristo deixou de estar. Pode haver uma energia que melhora, mas não aquela que cura, que liberta e que conduz. O que você quer, melhorar? Ou você quer curar-se? Você quer uma melhora física momentânea, ou você quer uma libertação para que você caminhe o resto de tua vida e também depois da vida, após a vida?
Se há quer uma melhora física, aí é bom buscar magnetizador. Estes que trabalham com rituais, lá ele derrama você um quanto energético que te melhora por alguns dias. E que depois você cai numa decadência terrível. Assim também em algumas lides religiosas, junta-se vários adeptos daquela religião e faz-se uma magnetização material. Sobe o morro, vai para as matas, entra nas pedras, busca riachos e agaria-se aquilo que chamamos de energias telúricas. Aí, naquele momento que você os busca, aquele agrupamento tem muitos fatores energéticos telúricos, ou seja, materiais da natureza, com energia ectoplasmática de algum médio ou dos animais dóceis. E aí transfere a você aquele fator energético, a mesma coisa de tomar um remédio, um energético material. Eu vejo muita gente de manhã tomando aquelas garrafinhas de energético. Acelera o coração, aumenta o metabolismo celular. E aí, por um período de 2, 3 horas, a pessoa fica num gás danado, né? Aí depois aquele gás acaba. E se for jovem, a hora que chega a 30, 35 anos, já não consegue mais nada. Nem fazer amor com a sua esposa. Está compreendendo? Então, esses fatores religiosos, materiais, também oferecem esses energéticos espirituais. É o contrário. Cristo Jesus nos oferta a grandeza do encontro da energia celestial, que ela não acaba nunca. Essa energia, ela é perene, ela é eterna, ela é imutável. E ela tem como fonte fecunda, da onde quanto mais nós tirarmos, mais ela tem. E quanto mais doarmos, mais nós teremos. Essa energia se chama amor. Energia do amor. Está compreendendo isso? E amar é a capacidade intelectual da criatura de decidir. Você está entendendo isso? Amar é uma decisão intelectual. Se você sabe, se não sabia, agora sabe. Eu tenho certeza que você já sabia, só estamos relembrando. Se você sabe agora que a fonte que você retira o amor é inesgotável, que quanto mais você retira amor dessa fonte, que é do Criador, de Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, mais ela tem. Quanto mais você tira, mais ela tem. E quanto mais você dá, mais você recebe. Vai, então só se for bobo, não querer amar. Ah, mas eu não amo fulano. Ah, então, meu filho, você pôs um amor condicional, então Deus vai falar assim, eu também não dou amor para você por causa de fulano. E agora? O amor é incondicional. Não pode haver barreiras nem fronteiras. O amor é o amor por si só. Está compreendendo isso? Amanhã é dia dos pais. Fantástico. Muitos de nós temos conflitos terríveis com os pais. Não temos? Mágoas, dificuldade. Isso é condição humana. É condição de aprendizado. É condição do animal que ainda é forte em nós. Mas agora, hoje, nós vamos ter consciência de que nós temos que agradecer nossos pais. Ah, meu pai era alcoólatra, que importa? Ele é teu pai. Meu pai me deu couro fantástico, que importa? Ele é teu pai. Você está entendendo? E nós vamos entender isso, porque quem ensinou isso foi Jesus Cristo. Honrar vosso pai e vossa mãe. Não é? Para viverdes longos, longos anos sobre a face da terra que Deus, o Senhor vosso Deus vos dará.
Está entendendo isso? Mas antes de adentrarmos nos estudos, deixa eu só lembrar, nossas palestras são gravadas, sabe? São gravadas e na semana seguinte elas já são postadas. Assiste-as se você assim quiser repetir, é bacana. Se você gostou, manda para os seus amigos, para que eles possam beber dessa fonte do Evangelho de Jesus ministrado nessa casa. Se você não gostou, manda para os seus inimigos. Né? Entendeu? Olha, eu não gostei dessa palestra, estou mandando para você. Aí com toda certeza, o seu inimigo vai transformar em seu amigo, ele vai ficar tão grato a você. Aí você vai queimar ali uma energia ruim. Olha que bacana. Gostou? Né? Dá um like, né? Vamos dizer, como diz o outro lado. Assista, manda para os seus amigos. Não gostou? Manda para os seus inimigos. Né? Olha que bacana. O que é importante é Cristo, não é a nossa opinião, né? Veja só, no Livro dos Espíritos, relação de além-túmulo. Vamos ver como é que é essa relação do lado de lá? As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas, uma hierarquia de poder. Há entre eles subordinação e autoridade. Eu acho interessante essa pergunta aqui. Né? Tem muita gente que não gosta de obedecer aqui na Terra, né? E nem ser subordinado, né? E achar que é o maioral aqui na Terra, que não precisa obedecer ninguém e nem respeitar. Ele pergunta assim, lá no mundo dos espíritos tem hierarquia, tem poder, tem uns que obedecem, outros que mandam, tem subordinação? Ele responde sim e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exercem por uma ascendência moral irresistível. Lá ou obedece ou obedece. Não é igual aqui não. Então é melhor aprender a obedecer aqui na Terra. Aos orgulhosos que não gostam de obedecer, por isso que Jesus Cristo falou que os céus é para aqueles que são humildes e submissos. Não é? Quer ser o primeiro no céu, seja o último na terra. Você está compreendendo essas informações? Porque você vai precisar delas. Eu estou entendendo elas. E eu estou buscando tentar praticá-las, porque nós vamos precisar delas. Nós vamos precisar. A hora que o desencarne chegar, estaremos preparados. Como nós vamos encontrar o mundo de lá que nós criamos para nós? Está compreendendo isso? Não é aquele que Deus vai te dar, não. Porque Deus nos dá o paraíso, né? Deus nos dá o paraíso. Mas o caminho para o paraíso, quem nos deu foi Jesus Cristo. Como que ele deu? Exemplificando. Exemplificando. Nós é que temos que caminhar para o paraíso. Como? Com o exemplo de Jesus Cristo. Os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse irresistível é a resposta dos espíritos. Não tem como. Tem que obedecer. O poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a terra dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos? Não. Porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Está nos Salmos e nos ensinamentos de Jesus. Está compreendendo isso? Por isso que Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E seria mais fácil um camelo passar por buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a riqueza ocasiona a criatura que tem um falso poder de autoridade e um orgulho de que se acha melhor do que os outros. E isso é tão sério que há 100 anos atrás, pouco mais de 100 anos atrás, acreditava-se que negro não tinha alma.
que negro não era filho do Criador. Não é? É por isso que escravizavam. Buscava na África e escravizavam-se os negros. Aí veio a ciência e retirou o sangue do branco e do negro e fez a análise. Os dois eram iguais. E a ciência avançou, a ciência caminhou, a ciência descobriu, a tecnologia ampliou-se. E aí inventaram aparelhos extraordinários. E estes aparelhos devassaram o microcosmo do ser, no infinitamente pequeno. Aí descobriu-se a decodificação do DNA. A grandiosidade dos projetos chamados Genoma Humano na década de 80, 90. E descobriu-se que toda a humanidade é descendente de negro. Ixi, que coisa feia, né? Olha aqui, que coisa feia daqueles que tinham e acreditavam que era superior por causa da cor da pele. Assim é também aqueles que acreditam que é superior por causa da sua condição financeira na terra. O último na terra servirá aquele que é o primeiro aqui nos céus. Está compreendendo isso? Quer entender? Vai lá na parábola do mal rico. Vai lá, você vai entender. É a palavra de Jesus. Está compreendendo isso? Que devemos entender essa elevação e este rebaixamento. Não sabe que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode estar na última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servidor estará na primeira. Compreende isso? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será elevado, e quem se elevar será humilhado. Você está compreendendo que é bom calar-se diante das agressões? Humilhar-se diante da exaltação do orgulho do outrem. Está compreendendo isso? O que você quer para a tua vida? Eu acredito que todos nós buscamos a paz e a felicidade interior, não é verdade? Todos nós. Consciência de si mesmo. A chave que abre as algemas do nosso sofrimento. Está aí a chave. E a chave, ela chama amor. Abre as portas do céu e do teu coração. Ah, mas como abre? Com a chave chamada amor. Mas como ultrapassa o portal? Amando. Amando. A tudo e a todos. Colocando-se imagem e semelhança dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só devotar-se a um santo, ou acreditar na Bíblia Sagrada, ou acreditar em Jesus Cristo. Não é só isso. Não é só saber de cor e decorado os 10 mandamentos das tábulas sagradas recebidas por Moisés no Monte Sinai. O decálogo sagrado não é só saber. Não é só ter compreensão e entendimento da lei de causa e efeito, não. É ter a coragem de modificar os hábitos enraizados e arraigados em nós da materialidade dos costumes, da moda, que são nos inseridos a todos os instantes. Todos os instantes. E aí entra uma parte conflitante, que é a relação familiar. A relação familiar. Cristo disse que quem fosse segui-lo, haveria de abandonar pai e mãe. Em algumas traduções diz odiar pai e mãe.
Não é nem odiar, nem abandonar pai e mãe. É ter a compreensão de que alguns ensinamentos paternos não servem para o nosso processo evolutivo espiritual. Se você é pai ou é mãe, entenda isso. Se você é filho ou filha, compreenda isso. Você não tem que abandonar teu pai, você não tem que odiar seu pai. Mas se você quer seguir o caminho de Cristo para a salvação sua e de quem você ama, é necessário uma mudança de hábitos. Esses hábitos quer dizer abandono de costumes familiares. Eu entendo que buscar os caminhos de Jesus Cristo é como uma criança que acaba de nascer, que está ali no ventre da mãe. Ela bebe, ela come, ela se alimenta, ela respira, ela tem todos os nutrientes da vida ofertado por sua mãe. A mãe pensa, ela sente. A mãe tem emoções, ela tem. Então ela está ali num processo de simbiose bioenergética, psíquica e emocional. Ela está dentro do ventre da mãe, ela está lá nadando numa vida boa. O clima é agradável porque não modifica-se, só se a mãe alterar o seu processo, né, de pressões, de temperaturas. Mas está lá, tranquila, come, bebe e tudo, folgado. Aí, o que acontece? Ela nasce e corta-se o cordão umbilical. A partir daquele instante, a criança já começa os primeiros passos para a sua individualidade nessa encarnação. Ela começa a se desligar da mãe, lentamente. Lentamente. E quantas semanas, meses e anos vai passando, ela vai se desligando. Esse desligamento não quer dizer abandono, nem ódio, nem briga, nem desprezo. Esse desligamento quer dizer, olha, eu sou uma criatura, filha de Deus, que está no processo evolutivo. No primeiro início, geralmente, mãe e pai são os heróis, porque tem só como referência eles. Aí eu lembro de uma música de Fábio Júnior, né? É Fábio Júnior mesmo, né? Que diz, meu pai é meu herói e é meu bandido. Não é? Não é assim? Pai é meu herói, é meu bandido. Porque na primeira idade o pai é o herói, mas depois, a hora que começa as vontades individuais do filho, o pai começa a ser o bandido da história. Ou a mãe, né? Ah, eu não quero comer beterraba, nem cenoura, nem brócolis, eu quero comer skinny. Se a mãe ou o pai ama, o que ele faz? Dá skinny? Não. Você vai comer pepino, rapaz. Você vai comer beterraba, cenoura. Né? Esses dias tinha uma sobrinha na minha casa, eu fiz um suco e ela tomou. Que gosto estranho, tio. Que tem? Eu falei assim, bebe primeiro, eu conto depois. Aí ela foi bebendo. Eu falei, agora, você quer saber? Quero. Tem beterraba, cenoura, couve, pepino e mel. Nossa, qual a criatura no mundo põe pepino num suco? Eu. Pepino é rejuvenescedor celular, tá bom? Rejuvenescedor celular. E para os homens acima de 40 anos, aí, se fosse comer um pepino por dia. Aumenta o óxido nítrico. E aí tanto aumenta a masculinidade do homem como baixa a pressão arterial. Vive mais. Deixa a pessoa mais novo. Está compreendendo aí?
Mas se a mãe, naquela primeira idade, obrigar, a mãe ou o pai são bandidos, não é? E chega na fase da adolescência, aí que a coisa desanda. Porque o herói vira quem? Os amigos de infância. O YouTube, não é? As redes sociais, que são os heróis daquela adolescência, se ele não foi educado, aí cria-se grandes conflitos. O jovem acreditando que ele está certo, os pais exigindo que ele possa andar na filosofia materna e paterna. Quem está certo? Quem estiver com Cristo Jesus. Nós temos que aprender a respeitar. Amanhã é dia dos pais. Não adianta nada nós termos um dia dos pais, se nós não aprendermos que todos os dias são dia dos pais. Principalmente do nosso Pai Criador, que concedeu-nos uma grandiosa dádiva chamada vida. E em todos os reinos, mundos, galáxias, o ser humano é o privilegiado. Não existe só ser humano na Terra não, tá, gente? Não pense isso. Todas as casas do Pai são habitadas em diferentes graus de materialidade. Apenas nós não enxergamos, porque nós somos ainda, para aqueles que são orgulhosos acreditando que é muita coisa, nós somos os mais inferiores do reino da criação, tá? Numa grandiosa caminhada de uma estrada, nós só demos 2 passos até agora. De mundos primitivos para mundo regenerador, mundos de provas e expiações. Estamos mais próximo do animal do que do angelical. Então nós somos seres privilegiados, porque Deus nos deu o dom da vida. E nesse dom da vida, Ele deu-nos a capacidade de chegar à perfeição relativa ao lado dele. A perfeição absoluta é só dele, porque ele é o Criador. Então, para aqueles que esquecem dos seus pais na matéria, que sofrem muito com isso, não esqueça do teu Pai celestial, porque se não obedecer às leis dele, inevitavelmente haverá choros e ranger de dentes, não é? Choro e ranger de dentes. Não importa o que teu pai foi na matéria, sem ele você não estaria aqui. Sem uma parcela mínima dele, você não estaria aqui. Nós não estaríamos aqui se não fossem nossos pais. Foi através da fecundação entre aproximadamente 40 milhões de pequenos seres que constituiu-se nesse encontro do pai, uma partícula do pai com a partícula da mãe, o início ali da vida que é hoje nosso corpo físico. Não podemos desprezar isso. Ah, mas meu pai aproveitou da minha mãe. Não, foi ordem e permissão de Deus. Porque é necessário que essas energias se acasalem, entrelacem-se para fazer a fecundação. Porque senão toda relação sexual teria um filho. Não é? E não é. Tem que haver a permissão da energia sagrada do Pai, do Criador, de Deus. Partindo-se então deste princípio, se você quer ser feliz aqui na Terra, passe a amar seu Pai. Ou aquele que te criou. E aquele que criou. Perdoe, vou consertar. E aquele que te criou. Aquele que ofertou a partícula que está dentro da codificação do teu DNA. Os 23 cromossomos masculinos.
50% de você. Se você renegar teu pai, por qualquer motivo, pode ser justo, sob a sua opinião, você está renegando 50% de você. Você pode ser a pessoa mais feliz do mundo, mas será a pessoa mais feliz só 50%. Não será 100%. Isso eu lembro aquela história daquela mulher, né? Daquela mulher que ela tinha uma certa inveja do marido, uma certa raiva, né? Aqueles casamentos assim que vai se transformando mais em divisão, competição do que cumplicidade, respeito. Não precisa nem haver amor para uma relação, mas precisa haver cumplicidade e respeito, né? Aí a mulher, um dia, caminhando, encontrou aquelas lâmpadas mágicas, sabe? Aquelas lâmpadas de gênio, lá do Aladim, né? Aí ela pegou, encontrou aquilo, estava passeando na praia, encontrou aquilo, falou, nossa, uma lâmpada mágica. E ela falou, né? Pegando a lâmpada, falou, será que funciona mesmo? Será que isso existe? E a hora que ela passa a mão naquela lâmpada mágica, aparece o gênio na frente dela, todo bonitão. E o gênio diz assim, minha querida, você é minha ama, você tem 3 pedidos. Faça 3 pedidos e eu o atenderei. Mas lembre-se, de tudo que você me pedir, seu marido ganhará em dobro. Essa é para aquelas que amam aí, tá? Não vai aprender isso não, tá? Isso é só uma história. Para que você não durma nesse sábado da tarde calorento. Né? Aí ela olhou assim e falou, meu Deus, assustada, mesmo tudo que eu pedi, tudo que você pedir. Tudo, tudinho, tudo, tudão. Sério. Mas lembre-se, tudo que você pedir, seu marido ganha em dobro. Ela, posso pensar? Pode. Te dou 3 dias. Tá bom. E ela foi embora pensar o que ela ia pedir. Tudo o que ela pensava era ofuscado pelo ciúme e inveja que o marido ia receber o dobro. Tudo. Mas meu marido vai receber isso em dobro. Tá bom. Aí ela falou assim, meu Deus, eu queria fazer uma viagem daquelas, assim, conhecer. Ela tinha vontade, aventureira, de conhecer o mundo, né? E ela falou assim, eu vou. Eu vou pedir uma viagem nos melhores hotéis, melhores lugares, né? Quero ir visitar, né, o velho mundo, o novo mundo. Quero visitar. Se fosse na época não tinha ainda, mas na época dessa história não tinha ainda. Mas agora ela ia pedir ir até Dubai. Eu sei um aqui que se achasse uma lâmpada dessa, ia pedir para ir para Dubai na hora. Só para abrir aquela torneirinha de ouro lá de $50 mil. Uma torneira, $50 mil. Fala, meu Deus do céu, ela é de ouro. É ouro puro. $100 mil para você passar lá um final de semana. Aí ia passar um final de semana, ela pediu, né? Foi. O gênio ofereceu para ela. E ela foi. Ela chamou o gênio, eu quero uma viagem daquelas inesquecíveis, conhecer todos os lugares do mundo, né? E ela viajou. E viajou. Voltou cansada, repleta de bagagem, aquela coisa, um pedacinho de cada continente, de cada mundo, de cada país do mundo. E o marido dela, todo bonitão, foi 2 vezes. Ganhou 2 viagens. E ele voltou com o dobro de coisas que ela trouxe. Ah, mas aquela mulher chega e espumava pelas ventas. Né? Aí ela, meu Deus do céu, como é que pode? Eu fiquei 30 dias viajando, ele ficou 60 dias. Eu ganhei isso, ele ganhou o dobro e tal, mas meu Deus. Aí o gênio falou, olha, segundo pedido. Ela falou, qualquer coisa. Certeza. Mas lembre, seu marido ganha o dobro. Tudo que você pedir, ele vai receber em dobro. Certo?
Ela pensou e ela tinha um sonho de ter uma mansão. Linda, maravilhosa, parecida castelo, né? Com piscina, jardins, flores, palmeiras. E ela pediu, Eugênio, chamou o Gênio depois de 3 dias, quero uma mansão. E o Gênio falou, quer uma mansão? Quer. Seu marido vai receber 2. Tá bom. E pá, a mansão. Um ao lado direito, de esquerdo e outro lado direito do marido. Ela olhava para a janela e via a mansão do marido. 2 mansões do marido. Enquanto ela só com aquela, né, marido. E aí aquela mulher foi entristecendo. E o Gênio disse, olha, agora você tem mais um pedido. O último! Pode pedir. Ela falou, deixa eu pensar. Deu um estalo na consciência dela. Ela falou assim, Gênio, pode vir que eu sei o que eu quero. O que você quer, mulher, minha ama? Ela falou assim, rapaz, é qualquer coisa. Mas se eu receber a metade, meu marido recebe inteiro. Ela falou assim, eu quero. E ela ficou com aquela cara de mulher custosa. Sabe aquela cara de mulher que quer aprontar? Vocês não sabem disso, né? Principalmente, você não sabe disso, principalmente quando você lembra, você fica sabendo que seu marido recebeu uma boladinha, né? Oi, amor. Tudo bem, querido? Eu fiz aquela comida que você gosta. Pode saber que tá ali, né? O golpe, né? O golpe estava preparado. Aí ela falou assim, com aquela carinha toda boazinha. Tudo que eu quiser, o Gênio, tudo que você quiser. Eu recebo a metade e o meu marido o dobro. Ele falou, Ela falou assim, então eu quero, Gênio, agora que você me dê um susto, mais um susto, que eu fique meia morta. Entendeu aí? Ela ficou meia morta. E o marido? Morto por inteiro. E ela herdou tudo. Tá entendendo aí? Ela ficou com tudo. Está entendendo isso? Essa história lembra-nos que tanto que nós somos egoístas até no amar e no pedir. Pensamos mais em nós. Nós não podemos esquecer que Deus não oferta para nós metades. E tudo que oferta para nós temos que desejar ao próximo a mesma abundância. Pois senão, nós não somos merecedores a receber. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, fala assim, honrai vosso pai e vossa mãe. Jesus Cristo, em Lucas, disse assim, vós sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não adulterar as coisas sagradas de Deus. Não é só o adultério relativo ao processo carnal. Ele está falando das leis imutáveis e sagradas de Deus que nós adulteramos nas nossas opiniões e nas nossas religiões. Cada um adultera a lei de Deus sob a sua opinião momentânea, passageira e interesseira. Um grande líder religioso no Brasil, saiu essa semana agora, está dizendo aos seus fiéis, tem milhões de fiéis, disse assim, quando estiver próximo à morte, ofertai seus bens à igreja, que Deus ficará em agrado. Está entendendo? Dê a sua herança para Deus na igreja dele, né? Se essa moda pega aqui no Recanto da Paz, eu ficava rico, né? Você está compreendendo isso? Você acha justo isso?
Deus precisa que você distribua os seus bens, sua herança para igreja, religião? Não. Isso é um adultério. É esse aspecto de... Eu não estou falando mal, pode ver que eu não estou falando o nome nem do religioso e nem da religião. Viu? Nós estamos em aprendizados de ensinamentos. Mas isso é adulterar. E quantos fiéis não farão isso? Quantos fiéis não deixam seus filhos à míngua, na pobreza, para ofertar os bens à igreja, porque ele quer ser agradável e ser bem recebido nos portais dos céus? É um engano, aproveitando da fé, da ignorância, do interesse do fiel. E ele continua: não matareis. Não existe uma desculpa para qualquer tipo de morte de um ser humano a outro ser humano. Só pertence ao Criador, aquele que nos criou, vida e morte. Não matareis. Não roubareis. Nós não podemos subtrair ninguém daquilo que lhe pertence. Olhe, não pense que é só coisas materiais. Existe um dos mais perversos roubos, que é você roubar a paz de outra pessoa. Roubar a esperança, roubar a tranquilidade, roubar a confiança. Não roube a paz de ninguém. Não subtraia ninguém de nada, muito menos da paz, da esperança. Quantas pessoas me buscam para que eu revele se sua esposa está traindo o marido ou se o marido está traindo a esposa? Acreditando que eu vou contar. Não conto, nem se eu ver. Porque eu vou tirar ali a esperança. Eu vou matar aquela paz. Não pode. Nenhum diálogo nós não temos. Nós não podemos roubar a paz do outro. E ele ainda diz: não dareis falso testemunho. Não dê falso testemunho, então não minta para ninguém. Não roube a paz, nem nada, e não minta para ninguém. Não faça falso testemunho. Está compreendendo isto? Você quer encontrar a paz íntima, você quer encontrar o equilíbrio. Está aqui a direção, está a chave. E ele diz: não fareis mal a ninguém. Não faça mal a ninguém. Se te dar um tapa na cara, oferta a outra face. Mas não bata em ninguém. Não faça mal a ninguém. Porque se você fizer, você está fazendo a você mesmo. Por quê? Porque está fazendo ali a separação entre criatura e criador. Ah, mas o outro está fazendo. Mas quem vai sentir a dor dele é ele, não é você. Você está compreendendo isso? Nós temos uma grande dificuldade de nos igualar para cima. Nós ficamos nos igualando para baixo. Por que você não se iguala a Jesus Cristo? Ah, mas Cristo é Cristo. Ah, é claro que Cristo é Cristo. Quantas vezes fala assim: ah, mas eu gritei com a pessoa porque ela gritou comigo, aí você se igualou a ele. Se você ver uma pessoa gritando, xingando, blasfemando, o que você vai achar dela? O que você vai achar? E se você for para o lado dela e começar a gritar e xingar e fazer a mesma coisa que ela faz, qual a diferença entre vocês dois? Nenhuma. Está compreendendo isso? Você está entendendo isso?
Então não se iguale para baixo, se iguale para cima. E aí vem a parte extraordinária. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honre teu pai e tua mãe. Para quê? Honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Está compreendendo a grandiosidade do caminho que nós temos que encontrar e praticar na nossa vida de ascensão espiritual? Porque a terra está repleta de companheiros e irmãos em dores e sofrimento, com tanta capacidade e beleza que nós estamos na face da terra agora. Por que tanta tristeza? Por que tantos processos de loucuras psíquicas? Por que tanto desequilíbrio emocional? Por que tanta bipolaridade? Olha, está tão à moda falar, olha, eu sou bipolar. Ontem eu andando no trânsito vi um carro lá, sou autista. Poxa, agora ser autista também virou moda. E assim vai. Por quê? Porque nós estamos desprezando a comunhão entre criatura e criador. Iniciamos esse desprezo quando nós desprezamos nosso pai e nossa mãe, por qualquer motivo que seja. Reconcilie-se. Ah, mas não tem como aproximar do meu pai. Não aproxime dele. Mas não distancie também. Não odeie teu pai nem tua mãe. Se tem um relacionamento conflitante, se ficar perto, não fique perto, mas não guarde mágoa. Esteja em amor, prece, oração e à disposição para ajudar a hora que houver a necessidade. E ser ajudado quando houver a necessidade. Preste atenção, quando houver a necessidade de ser ajudado. Porque tenho visto muito criaturas que chegam no limiar da dor e do sofrimento e não tem mais ninguém para cuidar e não tem dinheiro e não encontram uma instituição pública que aí vai ser ajudado pelos seus entes queridos. Seja os pais ajudados pelos filhos ou os filhos ajudados pelos pais. E naquela dependência, o enfermo agride aquele que está ajudando. Por quê? Porque ele não queria ser ajudado. Porque ele não entendeu as leis de Deus até aquele momento. Ele não compreendeu que aquela situação vexatória, enferma e dolorosa que está passando é consequência de suas escolhas, desde quando ele tinha livre-arbítrio. Porque aí na dor e no sofrimento o livre-arbítrio é relativo. Então é muito melhor, é muito intelectualmente sábio decidir-se fazer a reconciliação com o próximo, com Deus, com o pai, com a mãe, com a verdade, com a sinceridade, sem enfiar a mão no saco da desculpa que nunca esvazia. O saco da desculpa nunca esvazia. Toda hora nós enfiamos a mão dentro dele e pegamos uma desculpa esfarrapadas. E cada dia que passa, as desculpas são mais esfarrapadas, porque a luz da verdade, a cada dia mais, está se transformando em realidade em nossa vida. São mentiras esfarrapadas. Assim como era mentira a diferença entre negros e brancos. Que negro não tinha alma. Que negro era um ser diferente da criação, não era fruto de Deus. Olha só. Aquilo lá era uma desculpa esfarrapada dos orgulhosos, que colocou como um padrão de superioridade ser branco. Está compreendendo isso?
É o orgulho. E aí descobre-se que os dois são iguais e que o branco é fruto, filho do negro. Hoje ainda estávamos comentando isso no almoço lá em casa. Meu pai era ruivo, branco, ruivo, vermelho. Minha mãe era de origem negra, só tinha o nariz fino. A minha sorte. Todos nós somos frutos, principalmente no nosso país, frutos de misturas de índio, caboclos, mamelucos, mestiços, brancos, negros. Foi a colonização do nosso país. Olha que coisa fantástica. Não existe ninguém melhor ou pior do que o outro. Então amanhã uma reflexão extraordinária para os dias dos pais. Não esqueça seu pai, seu Criador, Deus. Renegou ele? Você está renegando você por inteiro. Fadado a dor e sofrimento, a crises psicológicas, a crises emocionais, a dependências químicas de remédios e medicamentos inibidores e controladores do pensamento, os famosos tarjas pretas. Renegou teu pai e tua mãe, você está renegando você no corpo biológico. Também nunca será feliz. Terá sempre uma relatividade de alegria, mas não de felicidade. Então ame teu pai, agradeça a tua mãe. Você conviveu no ventre da tua mãe, sem a partícula de Deus do teu pai, você não manifestava-se nesse corpo físico. Vejo muitos ainda na rebeldia da ignorância ou da adolescência dizer, eu não pedi para ter nascido. É fácil falar agora. Mas quando estava lá nas trevas dos umbrais profundos, clamando por misericórdia, que Deus desse a oportunidade dele vir à terra e nascer e ter um corpo biológico, para tirar ele daquele dor e sofrimento de ranger de dentes. Está compreendendo? Esqueceu. Nós temos a facilidade de esquecer nossos pedidos, nossas rogativas e nossos compromissos sérios com Deus. Quer ser feliz? Quer encontrar a paz íntima, o equilíbrio? Reconcilie-se então. Comece reconciliando com Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todos e de todos. Ele é a centelha divina que está dentro de você. A partir do momento que você reconcilia com Ele, você acende a centelha divina em tua alma. Reconcilie com teu pai e tua mãe. Se você é privilegiado, que tem um pai biológico e um pai de criação, ou um pai ou mãe, reconcilie-se com os dois. Agradeça os dois. Agradeça os dois. Você é tão maravilhoso, extraordinário, que teve 2 pais ou 2 mães. Muitas vezes eu vejo filhos adotados, eu tenho um, que fica revoltado. Ele, uma época, revoltou-se. Eu falei para ele, você é privilegiado, rapaz, você tem 2 pais. Olha que coisa fantástica. Poucos têm 2 pais na terra, você tem. Seu pai biológico e eu, seu pai espiritual, que te ama da mesma quantidade. Tanto é que ele é registrado no meu nome. Está compreendendo isso? Nós temos uma facilidade para a negatividade e desprezar o verdadeiro. Aí só ocasiona dor e sofrimento sobre nós. Então reconcilie-se, agradece teu pai, agradece tua mãe. Tem condição de aproximar? Aproxima, não tem? Reze. Toda noite, fala, meu Deus, meu Pai Celestial, Criador de todos e de todos, Criador de mim, Criador do meu Pai biológico. Permita que meu espírito vá lá e dê um abraço no meu pai e na minha mãe nessa noite. Seja ele vivo ou seja ele já morto, desencarnado, não importa. A grandeza e a beleza da criatura é quando ele dorme, o seu espírito está livre, está solto, faz o que você quiser. Se você pedir, você direciona seu espírito.
Ao invés de você ir para as orgias, para encher a cara, para a briga, para a confusão, pede para que seu espírito vá encontrar com aqueles que você precisa se reconciliar, já que muitas vezes não pode ir materialmente, não é? E vai reconciliando Deus primeiro, pai e mãe em segundo plano, e em terceiro plano com aqueles que faz parte da sua família. Quantas brigas por causa de herança, quantas brigas por causa de opinião, quantas brigas por causa de religião. Então ore a Deus, fala: Deus, meu Pai, Criador, permita que eu vá encontrar que fulano em espírito e que nós possamos reconciliar-se em espírito. Eu lhe peço perdão e peço que ele me perdoe. E aí os dias vão se transcorrer, vão passar. E você vai encontrar com aquela pessoa. E qual será a sua determinação do encontro? Aquela que estiver dentro do seu coração. Se você estiver ainda com orgulho, possivelmente você vai desprezá-lo. Se você quer, se você estiver com a boa vontade, você vai aproximar disso: olha, me perdoe. Quero reconciliar-me com você. Estenda a mão. Dê um abraço se for possível. Se não, se o outro não aceitar, o problema é de quem? Dele. Você está reconciliado com a energia cósmica. Está compreendendo? Aquele que humilhar-se na terra será exaltado no céu. Não disse Jesus? Está compreendendo isso? O que você quer? O que você quiser é aquilo que vai acontecer. Dor e sofrimento ou amor e felicidade? A decisão sempre é nossa. E não adianta arrumar, enfiar a mão no saco da desculpa e dizer: eu estou sofrendo por causa do meu pai. Estou sofrendo por causa da minha mãe. Estou sofrendo por causa de fulano, por causa de ciclano. Não. Você está sofrendo pelas escolhas de um acontecimento que esteve na tua vida. Escolha por um acontecimento. Está compreendendo isso? Aquele acontecimento já está no passado. Ele já se findou, acabou, já foi. Mas você traz ele dentro do seu sentimento e pensamento. Esta é que é a problemática. Você não harmonizou com aquele acontecimento. Quando harmonizar, você estará em paz. Amém? Amém. E lá também tem o cartão virtual. Você pode pegar aquele cartão e mandar para uma pessoa. É fantástico. E aquele cartão está lá contido o número do centro, as palestras, os nossos trabalhos, a história. Né? E tem até uma meditação bacana lá. Logo, logo eu gravarei outra para fazer meditação, acalmar a nossa alma, não é? Tá bom? Então, assim, é bacana você auxiliar as pessoas. Isso chama-se caridade. O mundo está precisando da verdade em Cristo Jesus. E nós aqui nessa casa, nós buscamos a prática da verdade em Cristo Jesus. Simplesmente ela. Olha, eu recebi tanto na minha vida, quando eu encontrei o Espiritismo, eu recebi tanto, eu fiz uma rogativa aos céus que eu não sou merecedor, de me dar a oportunidade de devolver uma pequena parcela de tanto que eu recebi, ensinando as pessoas o caminho de Jesus Cristo. Está compreendendo isso? E recebo até hoje. Eu recebo todos os instantes em Cristo Jesus essa oportunidade de ser feliz. De encontrar um equilíbrio psíquico, emocional, físico. De ter uma família fantástica, tanto biológica quanto espiritual. Então, nós não podemos pegar e esconder. Jesus Cristo, aquele que acende uma luz, não pode colocar debaixo do alqueire. Nós acendemos uma luz, nós temos que pôr sobre o candeeiro, ou seja, acenda a luz e mostre a luz a todos,
A luz é a verdade das palavras e vivência de Jesus Cristo. Não despreze elas. Passe para frente. Você vai ver o tanto de bem que vai acontecer na tua vida e também na vida das pessoas. Não é? Tá bom? Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos? E agradecer a Deus por essa tarde maravilhosa. Obrigado, Senhor. Derramai a luz do teu amor, Senhor, sobre nossa alma. E desperte-nos para as verdades. E liberte-nos do aprisionamento que temos ainda, Senhor, nas trevas da nossa ignorância. Levai essa luz sagrada até nosso lar, nossa família também. E clamamos-se a nosso pai, a nossa mãe, Senhor, aqueles que nos auxiliaram na educação infantil. Se há o pai já desencarnado, clamamos por misericórdia, um anjo amigo leve até nosso pai desencarnado um abraço fraterno, o pedido de perdão e desculpa por todo o mal que nós fizemos, rebeldias, e o agradecimento. Obrigado, Pai, por ter dado-nos a vida biológica. E obrigado, Deus, por ter dado-nos a existência eterna e espiritual. E assim, Cristo Jesus, em tuas mãos nossas vidas entregamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, amado Jesus. Fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Que Jesus Cristo acompanhe-os de retorno aos lares. E se alguma coisa que nós falamos ofendeu, feriu o seu coração, eu peço perdão. Que Jesus te ampare e amanhã não furte-se da oportunidade, se você tem um pai na terra, de dar um abraço fraterno nele. Vai lá. Que seja um abraço. Se não consegue conviver muito tempo com ele, dá um abraço e vai embora correndo. Não é? Mas não perca essa oportunidade. Não perca. Porque muitos de nós, inclusive eu, não tenho essa oportunidade. Meu pai poderia estar onde estivesse. Um dia como amanhã, ou qualquer dia da semana, do ano, eu ia lá. Ficaria um pouquinho ao lado dele, dava um abraço. Naquela época a gente não abraçava pai, né? Os pais eram muito sistemáticos, né? A gente não abraçava pai. O pai não permitia a gente abraçar. Eu já eduquei meus filhos diferentes, até hoje nós damos beijo no outro. Não é? Seja homem ou seja mulher, não importa. Não existe sexo para filho e nem pai. Existe amor sincero, fraterno, não é? Então hoje a gente tem essa oportunidade de abraçar, beijar filhos, que antigamente tinha essa dificuldade. Mas se você tem, vai lá. Se seu pai não aceitar um abraço, dá uma forçadinha. Ele está carente, precisa. Ele quer sim. Amém? Amém? Que Deus os abençoe. Amo vocês como um pai.